E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 16/3, 23 e 28. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto. Hoje eu acabei atrasando um pouquinho, né, galera? Porque ninguém de ferro também, né? Tava tomando mais duas ali, mas vou deixar nossa análise aí para o pregão de amanhã, tá? Embora amanhã eu não vou operar, amanhã eu tô fazendo 12 horas, mas então eu vou deixar aqui para vocês a análise aí para o pregão de amanhã. Bom, o que aconteceu hoje, falando rapidamente, cara, hoje foi uma parada louca, né? Eu vou explicar para vocês. Rapidamente, a gente fez uma entrada de compra nessa região, tá? A gente comprou nessa região aqui. Eu estava esperando esse movimento aqui para poder fazer a compra, né? Só que acontece, né? O mercado ele abre um gap de alta, a gente vem aqui testar os 50%, eu peguei e comprei nessa região. Levei o primeiro stop, então o primeiro trade foi aqui, tá? Depois que a gente levou o stop, deixou essa sombra no gráfico de 1 minuto, a gente tem uma barra vermelha, se eu não me engano. Vamos lá, mostrar aqui pra vocês. Ó, a gente tem uma barra vermelha. Aí eu pego, faço meu segundo trade, eu compro nessa região. E lá em cima, galera, eu faço minha parcial. Faço minha parcial, fiquei com 220 e deixo meu trade no 0 a 0. E aí o que acontece? O 0 a 0 foi pego. Quando o trade de 0 a 0 foi pego, eu entrei comprado novamente. Então, o terceiro trade que eu fiz, tá? Só que, nesse momento, como é que era uma oportunidade muito boa, eu não entrei mais com 3 de lote, eu estava entrando só com a mão de 1 de lote. Eu até publiquei isso lá quando eu estava operando. Então, eu entrei comprado nessa região aqui, acreditando que o mercado viesse vir buscar essa POC. Entrei, levei outro stop, né? E aí, quando eu levei outro stop, automaticamente eu virei minha mão na venda. Então, eu fiz hoje 4 operações. Só que as 2 operações eu entrei com a mão de 3 e as 2 últimas operações eu entrei com a mão de 1, para não deixar, para não tirar o lucro lá dos 220, né? Era só para complementar. Só que aí eu fiz a venda, né? Deu certo a venda, a gente pegou mais isso daqui. E como eu estava só com um de lote, não tinha como eu fazer parcial nessa região aqui, com certeza eu zeraria minha operação e entrava comprado nessa região. Mas o que aconteceu? Eu acabei com o sono, galera. O sono me pegou. Eu fiz a venda certinha aqui, o sono me pegou. Cara, quando eu acordei já estava aqui, ó. Já tinha assinado até meu stop. Eu nem botei no 0 a 0. Acabei botando meu stop aqui e o mercado subiu aqui praticamente quantos pontos? Vamos ver aqui. Subiu mais ou menos 2.553 pontos. Ou seja, o trade que eu tinha desenhado ontem, nossa análise, que era aqui, eu acabei não pegando, vacilei, acionei meu stop, que eu nem tinha colocado no 0 a 0, e acabou que com 220 que a gente tinha feito, a gente teria feito até mais, a gente ficou com 15, cara, a gente ficou com 15 pila, tá, no trade de hoje. Mas é isso aí, cara, eu tava meio cansado mesmo, eu nem queria, na verdade eu nem ia dormir, mas acabou que eu dormi, cochilei, quando eu fui ver já era, tá. Mas assim, olha só que interessante essas regiões que a gente deixa aqui para vocês, porque, pô, cara, esse aqui é o trade que eu tava falando, que eu tava esperando para vocês. Era daqui, 50%, comprava, esticava aqui pra gente conseguir fazer isso, né? Possivelmente eu teria traçado um alvo aqui maior, né? Teria traçado esse aqui, ó, esse ABC, e aí ia colocar um take ali, ó. Possivelmente a gente pode pegar isso aí no pregão de amanhã. Então isso é que eu vou falar para vocês. Mas o que aconteceu foi isso, né? Hoje eu fiz 4 operações, geralmente eu só faço 2, mas as 2 últimas operações que eu fiz foi com lote de 1, não arriscando o ganho que eu já tive, né? Que era para ter ficado com 220, mas eu acabei ficando com 15, enfim. Isso foi o que aconteceu no pregão de hoje, tá? E aí agora, galera, o que acontece? Vamos lá pro gráfico diário, que eu sempre começo pelo gráfico diário. Olha que interessante. E outra coisa, eu tô olhando agora o gráfico com vocês, tá? Na verdade, eu tinha acompanhado hoje tudo, mas nem tinha olhado o gráfico diário. Mas olha só que interessante, quando a gente chega nesses níveis de barra de alto fluxo, a gente encontra outra barra de alto fluxo aqui. Eu até falei para vocês que hoje poderia ser um pregão de alta, né? E a gente fez outra barra de volume elevado nessa região. Será que agora o mercado ele vai vir completar esse ABC maior aqui e vir buscar os 119,60? Não dá para saber. Mas aqui, ó, no pregão do dia 15, a gente viu que a gente teve uma rejeição nessa região e agora a gente subiu e subiu com o fluxo, com uma barra amarela, tá? Então vamos ver aí o que vai acontecer. Essa semana é uma semana muito decisiva para saber se a gente vai continuar romper, vai continuar abaixo dessa região aqui ou vai romper essa região de uma vez para vir buscar os próximos alvos aqui para cima, né? Isso aqui é no gráfico diário. Então, olhando o gráfico diário hoje, a gente tem aqui uma possível,
um possível viés aqui de força compradora nessa região. Só que a gente vai ter que ver isso lá nos gráficos menores, como o gráfico de M10 ou M5 até para o M1, tá? Então, pelo menos o gráfico diário a gente está vendo aqui que a gente tem aqui uma possível força compradora, beleza? Então agora a gente vai para o gráfico de M5, né? Então já expliquei todo o que aconteceu no pregão de hoje. Vou botar para M10, que é para ficar melhor para a gente entender a lógica, tá? Certo? E o que acontece, galera? A gente fez um ABC aqui nessa região, né? Se fosse marcar, eu marcaria esse ABC aqui. Eu marcaria esse ABC, a gente praticamente quase foi buscar os 50%, mas aqui é um ABC interessante para a gente poder fazer, para poder ter feito nossa compra nessa região aqui, tá? Então quem pegou, parabéns, algumas pessoas pegaram, até mandaram mensagem lá no Instagram e tudo. Mas é isso, né? Tem dia que realmente a gente não dá para dar umas vaciladas aí. Mas o importante é que a gente não ficou negativo, né? Então no pregão de hoje. Mas então o que acontece? A gente tem esse ABC grande aqui nessa região, a gente tem aqui uma absorção nesse nível. Quando a gente vai ver aqui no gráfico menor, a gente vê que a gente está nesse nível. Não tem nenhum nível assim interessante, né? Deixa eu ver qual foi o maior nível aqui de concentração de volume. Foi nesse nível, né? Então a gente, nesse nível aqui, ó, a gente poderia marcar um ponto de controle e a gente romper esse ponto de controle. Mas como já tinha esse outro aqui, eu também já estava dormindo mesmo, então eu não ia nem ver. Então aqui a gente teve o pull aqui para cima, rompendo o ponto de controle. Cara, sinceramente é que eu teria comprado nessa região. Se eu tivesse, como eu tava com um de lote, vacilei, aqui eu zerava aqui e entrava comprado. Não tem nem como, porque eu tava acreditando nesse trade aqui desde ontem, né? Até expliquei para vocês na análise. Enfim, vamos chorar pelo leite derramado, já foi. Certo? Então o que acontece agora, galera? A gente fez uma concentração de valor nessa região. O que eu vou fazer? Eu vou só pegar essa região aqui de valor de 14 de março. Eu sei que a gente tem uma região de valor aqui. Eu vou plotar aqui agora, tá? Ela vai ser minha referência. Só que de qualquer maneira eu sei que a gente tem uma região aqui, né? Logo abaixo. Então isso aqui também é uma referência para mim. Então eu sei que praticamente a gente tem uma POC do pregão de hoje, que foi o pregão do dia 16 de março, com o pregão do dia 14 de março. Então aqui a gente tem dois níveis grandes de POCs. Então esses níveis aqui a gente vai monitorar para a gente poder para a gente poder ter uma noção aqui de onde que a gente vai entrar na compra, porque eu acho que amanhã vai ser um pregão de alta justamente pelo gráfico diário, né? Então, galera, o que acontece? Deixa eu marcar logo aqui na canetinha para ficar mais fácil para vocês, tá, galera? Cadê aqui? Para ficar mais fácil aqui, para vocês entenderem aqui meu raciocínio, tá? Então aqui, ó, a gente tem... Oh, meu Deus, isso aqui eu tenho muita raiva quando acontece, tá louco? Vamos lá. A gente tem esse primeiro nível aqui, que é o nível de acumulação nessa região, né? A gente tem uma distribuiçãozinha aqui, pô, né? E foi aqui para cima rasgando tudo. E a gente também tem um nível de pop nessa região aqui. Então a gente tem aqui dois níveis de pop nessa região aqui. Então é bem interessante. Então o movimento que eu espero para amanhã seria um gap, pode ser até um gap de alta mesmo, então nesses níveis aqui, para fazer esse nível, para fazer esse padrão, um ABC aqui para baixo, ou então abrir nessas regiões aqui. O que a gente tem que entender é que o preço está trabalhando acima desses dois níveis de POC. Isso é muito importante. Isso significa para a gente que a gente tem uma força aqui dominante, compradora. Então, se o mercado fizer amanhã esse movimento aqui de alta, eu possivelmente compraria, né? Possivelmente compraria nessa região stop baixo. Eu poderia botar um stop aqui abaixo da sua consideração? Poderia, mas eu colocaria um stop curto. O stop seria nessa região aqui para tentar surfar essa onda para cima. Coisa que aconteceu aqui, ó. O mercado ele vinha aqui em ABC, baixo nessa região aqui, daria uma compra e ele veio aqui para cima. Então aqui eu poderia ligar essa onda a onda B, que é a onda corretiva, e a onda C projetaria o meu take. É o que eu consigo olhar no mercado parado nesse exato momento, tá bom? E qual seria mais ou menos o meu nível aqui de take? Vamos dizer que então o pregão, eu vou fazer primeiro um fractal. Eu tenho um principal, mas eu vou fazer o fractal. Realmente aqui não dá para saber onde vai ser essa correção, né? Então vamos fazer o seguinte, para não confundir, eu vou marcar o principal e não vou marcar o fractal. O fractal eu marcaria no caso amanhã, tá? Marcaria amanhã quando o mercado abrisse, mas eu poderia ligar esse ponto com esse ponto com esse ponto. Então eu teria uma expansão legal aqui nessa região, certo? Teria uma expansão aqui lá no 113, 330 até o 114, 277, que seria a POC do dia 11, 10
109, seria uma POC tripla ali, os 127% dessa onda. O que eu estou falando para vocês seria esse nível aqui, ó. A gente tem a pernada A, a gente tem a pernada B, que a pernada B ela veio em fractal aqui, ó. Ela veio em fractal. E aí a gente tem a pernada C. E possivelmente a gente pode fazer outra correção nesse nível para comprar aqui, stop ficar aqui para poder fazer isso. E aí caracterizava para mim aqui uma onda 1, uma onda 3 e uma onda 5, caracterizando aqui um ABC maior. E aí depois de uma onda corretiva, uma onda de impulsão para baixo. Então, tipo assim, na minha mente eu já consigo olhar isso, tá? Na minha mente eu já consigo olhar isso. Então, o melhor ponto de entrada para um trade de amanhã seria nessa região aqui. Se a gente não perder essa região aqui, seria uma região de compra para a gente fazer uma onda 5 aqui para cima, levando em consideração esse ABC maior. Seria 3 ondas aqui para cima, tá? 5 ondas para cima, na verdade, tá? Tirando as correções, certo? Então, é o que eu consigo ver. Então, eu sei que eu tenho um nível de aqui, ó, do pregão do dia 8 de março nessa região aqui. Eu sei disso, tá? Eu sei disso, que a gente tem uma consideração de valor. Mas, né, o que eu vou fazer para me proteger caso isso ocorra? Vamos dizer que a gente ocorre aqui amanhã um pregão de queda no primeiro momento, até esse nível. A gente compra nessa região aqui, e aí eu teria um risco mais ou menos aqui de 150 pontos, aqui 200 pontos, mas que seja, tá? Então esse aí seria o meu risco dessa operação. Só que eu tenho um ganho aqui, caso essa operação dê certo, aqui do primeiro nível aqui, ó, legal, até o segundo nível. Então, tipo assim, é uma relação de risco e retorno bem bacana, né? É uma simetria boa aqui, entende? Porque se eu fizer essa compra aqui, eu tenho isso aqui de stop e tenho isso aqui de ganho. Porém, para eu me proteger desse cenário aqui, de uma possível correção para pegar um stop, para pegar um stop, um 0 a 0, o que eu tenho que fazer? Então, se o mercado ele vem nessa região aqui, a gente consegue fazer o trade de compra nessa região, assim que chegar no movimento, assim que chegar perto dessa região aqui, que é uma região hoje de resistência, a gente não fica mais no 0 a 0, a gente já fica o quê? No positivo. No positivo não, a gente já trava o trade no 0 a 0 aqui, ó. É isso aqui, é como se tirasse a perda e deixasse verdinho. Porque aqui tu já fez tua parcial, ou seja, eu como entro com 3 de lote, aqui eu faria 2 de lote, ficava com 1 de lote para ver até onde o mercado ia. Só que nesse momento aqui, quando chegasse perto desse nível de POC do pregão do dia 8 de março, eu já faria minha parcial e meu trade estava no 0 a 0. Ou seja, se o mercado voltar tudo aqui, ó, eu já estaria com minha parcial no bolso, era tranquilo, isso aqui não me importa mais. Então, é nesses momentos que a gente tira o risco das operações, tá? Porque o mercado ele pode fazer muito bem isso, fez sua parcial, beleza, o mercado ele começa a pesar e vir para cá. Ele pode fazer isso, que aqui ainda teria um ABC maior aqui desenhado, cara. Ainda teria um ABC aqui maior desenhado, teria um ABC também aqui maior ainda desenhado, só que isso aí não é para falar agora, tá? Eu tô falando aqui a curto prazo, mas eu tenho esses ABCs aqui armados, tá? Mas eu tô levando em consideração o pregão de hoje para o pregão de amanhã, para o que pode acontecer. Então a minha projeção é essa aqui, tá? A minha projeção é essa aqui, possivelmente corretivo nessa região, compra nessa região, stop aqui, tenta surfar essa onda. Chega nesse movimento aqui, teu trade que está no 0 a 0, tu trava ele, ou teu trade que está no negativo, tu trava ele no 0 a 0, aqui tu faz tua parcial e espera para ver se rompe aqui. Se romper aqui, a gente tem o nível de take nessa região e tem o nível de take nessa região. Meu nível de take estaria nessa região aqui, tá? Porque o mercado ele pode subir e pegar. E se isso acontecesse, eu teria praticamente faria aqui mais ou menos 3.000 pontos, que seria uma proteção muito boa. Só no primeiro nível, a gente já tem 2.141 pontos, que também seria perfeito, porque a gente está aqui em uma POC aqui do dia 10 de março, tá? Só aqui daria tranquilo. Daqui para cá, para a primeira região, daria 1.243 pontos. Então, para fazer uma parcial com 1.243 pontos, porra, perfeito, né? Então, cara, essa é a minha projeção para o pregão de amanhã. Tá? O que pode acontecer de errado aqui é o mercado vir buscar essa região, a gente comprar, vir bater aqui e descer tudo. Aí, se desce tudo, eu tenho um gatilho de venda aqui no teste de demanda. Tá bom? Eu tenho um gatilho de venda aqui no teste de demanda para vir buscar esse nível aqui. Aí já é outra leitura, que é uma leitura que todo mundo já conhece para quem me segue, né, galera? Então, se a gente leva um stop nessa região, rapidão, se a gente leva um stop aqui nessa região, pô, espera o mercado voltar, testar a demanda para te poder fazer venda, para te fazer isso aqui. Aí tu pegaria um ABC menor aqui, que daria mais ou menos isso daqui, tá? Então, é isso que eu faria caso eu pegasse um stop nessa região aqui,
tá? Seria aqui minha famosa costurada. Então, para o pregão de amanhã, eu espero isso, tá? Eu espero o mercado de alta para fazer uma quinta onda aqui para cima, e aqui seria o nível de compra, beleza? Esse nível de compra eu vou deixar na descrição do vídeo, tranquilo, galera? E aí, para o gráfico de 1 minuto, o que a gente tem de interessante aqui? A gente poderia marcar pontos de controle? Poderia marcar, mas eu estou com esse ponto de controle aqui interessante, a gente está acima desse ponto de controle, e tem outro ponto de controle aqui em cima, não sei nem de onde que é. Esse aqui é lá do dia que é desse cara, desse camarada aqui, ó. Depende. Eu até marquei errado, ou não? Não, marquei certo. Esse ponto de controle é esse camarada aqui. Tá vindo ali, foi testado. Esse outro ponto de controle é esse camaradinho aqui. Tá, a gente está praticamente aqui acima de 2 pontos de controle, acima do primeiro ponto de controle, que é do pegão de 14, deve ser de 13, né? Então, galera, o que acontece? No mais, eu não tenho, no gráfico de execução, eu não tenho muita coisa interessante para falar para vocês, não. Tá? Não tem muita coisa para falar interessante. Eu não vou deixar nem ponto de controle aqui marcado para vocês. Não vou deixar esses antigos aqui, eu acho que vocês já marcaram no gráfico de vocês. Eu não vou deixar ponto de controle aqui, tá? A única coisa que eu poderia levar em consideração nesse gráfico de M1 aqui seria essa barra vermelha lá do pregão do horário de 13h36 da tarde, né? Da tarde. Exatamente, tem essa barra aqui. Essa barra que se vocês quiserem marcar, ou seja, se vocês quiserem vir marcar ela aqui, ó, vocês podem, que aqui serviria como um nível aqui também, ó, ou corpo ou sombra, tanto faz, tá? Vocês poderiam marcar porque aqui é um ponto aqui também de trade location, justamente por conta dessa barra aqui. Ela tentou segurar 2 vezes, foi, beleza, foi rompida, virou suporte nesse momento. Mas eu não vou deixar isso também na descrição do vídeo, beleza? Então, não vou levar muito em consideração o gráfico de 1 minuto hoje, tá? Vou levar mais gráfico de 10 minutos, de 5 minutos. Então, o trade top aqui seria esse aqui, só que infelizmente o mercado enrolou tanto para fazer esse movimento, né, que acabou me cansando aí para fazer esse movimento aqui. Mas é isso aí, galera, beleza? Então, essas são as minhas projeções aí para o pregão de amanhã. Bom, vamos, já expliquei para vocês, gráfico de 1 minuto, não tem muita coisa para falar, não tem um fractal tão alto assim, tá? Eu tenho até um aqui, ó, aqui nessa região, mas como ele tá cheio de ponto de controle, cara, eu não vou marcar, não vai ser necessário marcar, beleza? E o gráfico de 10 minutos foi o que eu falei para vocês das minhas expansões, beleza? Então, galera, é isso que eu quis passar para vocês, eu tô um pouquinho cansado, mas de qualquer maneira eu vim aqui para deixar esse feedback para vocês aqui, né, nem feedback na verdade, essas projeções para ver se bate com a de vocês aí, beleza? Se gostaram do vídeo, deixa um likezinho, ajuda a compartilhar o canal, comentários, sugestões, críticas, elogios, estamos abertos para qualquer tipo de coisa aí, beleza? Então é isso, espero que todos amanhã façam bons trades, não vou estar acompanhando, não vou operar, mas é isso, tamo junto, até mais, os